Boa noite a todos. Vamos então, como sempre fazemos, a nossa prece de abertura. Cada um de nós então tentando ficar aqui dentro, procurando deixar todas as suas dificuldades lá fora, para que, como a irmã já falou, nós já estamos recebendo desde quando entramos aqui, para que possamos então receber realmente aquilo que todos viemos buscar. Jesus amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para mais uma tarefa, para podermos aprender um pouquinho mais, para podermos receber as bênçãos que sempre aqui recebemos, enfim, Senhor. Que possamos nós todos, encarnados e desencarnados, receber, que possamos também absorver os ensinamentos que o nosso palestrante Sérgio Luiz nos trouxe para hoje à noite, e que ao sairmos daqui possamos sair mais animados, felizes, mais encorajados para enfrentarmos as dificuldades que nos surgirem no dia a dia. Certos então, Jesus amigo, que estás aqui entre nós, pedimos licença e damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre amado Jesus e de Deus, nosso Pai, envolva a cada um daqueles aqui presentes, quer sejamos encarnados ou desencarnados. Bom, meus queridos amigos, para nós é uma alegria de estarmos aqui, não é? A convite da casa para trabalharmos um assunto. E a temática que nós escolhemos, no caso, foi sintonia. É algo extremamente interessante, né? Sintonia. Muito bem. Mas o que tem que ver com sintonia? Bom, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, convém de lembrarmos que, se estamos numa casa espírita, não é? O tema é espírita. Mas, acima de tudo, voltado a quem? A nós, espíritos. Cada um de nós aqui presentes somos um espírito. Então não adianta, às vezes, a gente ouve às vezes as pessoas dizendo: o meu espírito quer falar, o meu espírito está assim, o assado. Equívoco. Não é o meu espírito. Sou eu, espírito. Quem fala, quem pensa, quem sente, quem enxerga, é eu, espírito. Pode ocorrer, e aí nós vamos inclusive alvo desse assunto que vamos tratar, a interferência de outros espíritos. Mas nós, cada um de nós aqui presente, é um espírito. E qual é o diferencial entre o mundo daqueles que já foram o mundo espiritual e nós aqui encarnados? O diferencial é o seguinte, que no presente momento, nós somos espíritos encarnados. Nós estamos encarnados no presente momento. Nós estamos usando uma vestimenta material que é constituída, né, de uma cadeia de carbono, enfim, uma cadeia molecular, né, que é o nosso corpo físico, com todo o sistema, com todos os órgãos que lhes são peculiares, a fim de que cada um de nós, espíritos, possamos nos valer das experiências tão necessárias a nós para o nosso crescimento, vestindo temporariamente esse corpo que ora envergamos, que é o nosso corpo físico. Num processo que constitui o desgaste dele, né, com o passar do tempo, nós estamos num processo de envelhecimento. Chegará um momento que, por circunstâncias outras, nós não teremos mais condição de nos valer dele, não poderemos mais utilizá-lo. E aí estabelece-se aquilo que comumente é chamado de morte, né, onde ocorre o desvinculamento nosso, ou seja, de nós espíritos, do corpo físico que nós, ora, estamos utilizando. Não é? Bom, e aí alguns poderiam dizer: bom, mas se eu sou espírito, não é? Então o que acontece? Bom, partindo já da premissa, sendo espíritos nós somos eternos. Nós já tivemos outras vidas. Mas antes de começarmos a falarmos isso, vamos ver exatamente o que nos interessa. Sintonia. Muito bem. Esse é um assunto, uma temática
vamos dizer assim, que ela tem tudo que ver com nós espíritos. Tanto era a preocupação lá de Kardec, já lá no século XIX, não é? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec ele vai e faz uma pergunta aos espíritos. Se os espíritos interferiam nos nossos pensamentos, e eles respondem a Kardec: mais do que pensais, sob pena de interferirem a todos os momentos e a todos os instantes sobre essas vossas vidas e os vossos pensamentos. Está aqui no Livro dos Espíritos, a questão 459. Muito bem. Aí alguns poderiam dizer assim: então quer dizer que os espíritos, sim, interferem constantemente os nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Isto é assim, frequente. Mas o que vale a gente observar? Vale a pena observar o seguinte: nós participamos ou fazemos parte de uma população que estamos encarnados. Então existe um universo gigantesco de espíritos que não estão encarnados. Então, para termos uma ideia, assim, a população que constitui o nosso planeta é mais ou menos de 30 bilhões de seres, sendo que estão encarnados hoje, aquilo que se julga, né, em torno de, que se tem a informação, em torno de 7 bilhões. Então teríamos um diferencial aproximado aí de 21 bilhões de outros irmãos nossos que estão aguardando, que por uma situação não reencarnaram ainda, não usam o corpo físico que nem nós. E a grande maioria desses espíritos que constituem a população do nosso planeta, quando desencarnam, eles ficam gravitando nesse nível, nesse plano em que ora nós nos encontramos aqui. Muito bem. E aí, agora que nós vamos falar então da sintonia. Muito bem, o que é sintonia? Sintonia é harmonia, identificação. Bom, o que acontece? Bom, gente, se nós somos espíritos, não é a primeira encarnação que nós estamos tendo. Nós já tivemos inúmeras outras encarnações. Dessas encarnações, ou de outras vidas que nós já tivemos, vivemos nós inúmeras experiências. A grande maioria de nós aqui presentes tem talentos, qualidades, defeitos. Todos nós. Porém, dessa gama qualitativa tida por cada um de nós não usamos quase nada disso. Ou seja, a cada encarnação em que nós somos lançados, nós vemos com um propósito, nós vemos com um objetivo. Então, às vezes, é um defeito grande das pessoas dizerem, até na sociedade lá que a gente está participando agora, né, o pessoal estava comentando, né? Então, às vezes, é um defeito grande de alguém dizer assim: eu tenho tanta dificuldade em matemática, tenho tanta dificuldade na música, não é? Me chamam de burro. Eu, particularmente, nunca me agradou ouvir alguém chamar um outro de burro. Não é isso. Não existe isso. O que existe é que, em função da necessidade tida por nós deixamos emergir, ou nos é permitido que venha à tona, as qualidades que interessam para o presente momento, em função da necessidade tida por nós, do desenvolvimento que nós tenhamos que ter, ou seja, dos propósitos, dos objetivos que estão estabelecidos. Então, nem tudo nós temos acesso. Por quê? Porque dessas qualidades tidas lá, o que acontece? Nós já tivemos os nossos percalços, os nossos processos de falência. Nós já decaímos inúmeras vezes, mas também tivemos as nossas conquistas. Nós também tivemos o nosso crescimento. E em função desses méritos tidos por nós, na hora da execução do planejamento da reencarnação ou da vida que nós iremos ter, nos é dado a permissividade de dizermos assim, ou de estabelecermos, e passamos também por um processo de aconselhamento, não é? Daqueles nossos irmãos lá do Ministério da Reencarnação, enfim, não é? Assim, olha, é conveniente trabalhar este teu lado. Então tem qualidades, tem atributos que nessa encarnação, de repente, eles não vêm à tona. Porque
porque para nós não é interessante que assim eles se manifestem, ou eles venham a se manifestar, porque eles contribuiriam para novamente nós incidirmos num processo de falência, ou seja, nós não adquirimos forças suficientes ainda para vencê-lo. Então, nós nascemos como nascemos, não é? E aí eu vou valer-me de uma experiência particular minha, tá? Eu vou lhes dizer assim o seguinte: hoje eu me encontro com 60 anos, né? Então, eu estou dentro do Espiritismo desde a minha adolescência lá. Eu entrei para o Espiritismo em 1972, 71, 72, quando eu entrei para o Espiritismo, né? E já na minha juventude, com 17 anos, eu comecei a participar dos trabalhos mediúnicos. E aí, quando eu participei dos trabalhos mediúnicos, não que tenha sido a pedido da minha pessoa, de maneira alguma, não é? Em uma dos trabalhos de comunicação que teve, vejam bem, né? Lá para trás isso, eu, por exemplo, manifestou-se um amigo meu, um companheiro meu. E naquela manifestação tida lá na Sociedade Espírita Simão Pedro, lá na década de 70, meu Deus do céu, quantos anos lá se vão. Aí eu fiquei sabendo que na minha última encarnação lá, eu tinha sido um boêmio, um alcoólatra. Mas assim, ó, daquelas criaturas, eu não estou falando de ninguém, do defeito de ninguém, estou falando daquilo que eu era, não é? Assim, um boêmio, assim, daquelas criaturas mais à toa, assim, meu Deus do céu. Me mostraram, inclusive, abrir o quadro, eu assim, pá. Sabe, o camarada, assim, sem camisa, com a calça, andando num pileque danado, arrastando um violão, mas assim, ó, numa água, assim, daquelas incríveis. Era o Sérgio, eu aqui, barbaridade, sabe aquilo? E eu fiquei estarrecido. E quem estava dizendo isso era um amigo meu, um companheiro de caminhada daquele tempo. Eu já tinha conseguido reencarnar, ele não tinha conseguido reencarnar, eu já tinha voltado. E ele falava então assim: meu amigo, que bom te encontrar de novo, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele falando, e aquilo me marcou, né? Me marcou pessoalmente, falando da minha pessoa. E ao longo da minha vida aconteceu o seguinte, assim, não foi ao longo. Quando eu reencarnei, né, eu reencarnei numa família cuja a grande maioria das pessoas tinham tendência ao alcoolismo. E aquilo particularmente para mim era revoltante. Eu não conseguia compactuar com as ideias que tinham na minha família. Eu sentia vergonha, eu sentia tudo. Eu não conseguia conviver com a condição de alcoolismo tido pelos meus familiares. Eu era revoltado, inclusive. Assim, mas por que Deus me colocou nisso? Exatamente nesse meio. Só que com o passar dos anos, depois estudando a doutrina espírita, eu fui entender porque estava tudo certo. Estava tudo certo mesmo. E ao longo dos anos aconteceu uma outra coisa assim, ó. Eu nunca consegui não. Eu nunca quis consumir ou beber nada de álcool. Nada. Eu nunca consegui. Eu não quis nunca. Nem fumar e beber. Durante toda a minha existência eu não fiz isso. E sabe por quê? Eu tinha medo de mim. Eu tinha medo de que eu entrasse no mesmo processo, na mesma linha que eu via os meus familiares. E aí daí eu fui entender o seguinte: imaginemos se Deus tivesse me propiciado que eu tivesse reencarnado numa família corretinha, bonitinha, onde ninguém era alcoólatra. Eu teria as tendências. E os meus amigos desencarnados, eles viriam e acorreriam, como fizeram comigo. Só que eu não teria nenhum fator limitante. Eu não teria visto a dor, eu não teria me educado, e tampouco eu teria estabelecido alguma barreira que me limitasse a condição e eu me lançaria no alcoolismo. Bom, mas o cara está fazendo a palestra para falar deles, para se dar de exemplo. Não é isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente, é que cada um de nós tem lá os seus defeitos, cada um de nós tem lá suas qualidades, e nenhum de nós sabe quem ou o que realmente foi nas encarnações passadas.
E aí entra a condição de sintonia, de identificação, de semelhança. Por quê? Cada um de nós, mesmo encarnados aqui, nós temos o nosso corpo espiritual. No corpo espiritual, existe uma coisa que são chamados arquivos perispirituais. Nele está, e isso é criado por nós mesmos, a descrição de tudo o que nós fomos ou quem nós fomos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos. E aí o que tem que ver a identificação? Tudo. Os espíritos que foram ou que são afins, por semelhança, eles se aproximam de nós. E dependendo da entidade, eles conseguem ler, eles conseguem identificar quem nós somos. E aí, meu camarada, meu amigo, e daí? Aí é que as coisas se criam. Não é por acaso que dentro da doutrina espírita existe uma orientação que é com relação à evangelização. Por que da necessidade da evangelização? E aí entra uma outra coisinha, o grande defeito que nós pais muitas vezes, quem sabe por uma questão de comodismo, por uma questão outra, que, aquela coisa de estarmos em casa, eu não vou forçar o meu filho, e quando ele for maior, ele que escolha a religião ou o caminho que ele queira seguir com relação à religião. Queridos, grande equívoco nosso. Grande erro tido por nós. Porque é exatamente nesse processo inicial que o espírito tem de maleabilidade, de estar na capacidade de absorver, é que os pensamentos, os conceitos lhe serão implantados. Porque ele está zerado temporariamente. Ele não lembra-se quem foi o que fez ou o que deixou de fazer. Consequentemente, é o momento, é a oportunidade, é o instante de ser implantados conceitos novos. E que conceitos são esses? Do bem. Sabemos nós quem é aquela criatura que está na condição de nosso filho? Ele com um rostinho lindo, cândido, angelical. Mas quem foi essa criatura? Pode ter sido um delinquente, uma prostituta, uma criatura que inúmeros erros teve e cometeu. E que no presente momento, pela graça de Deus, ele reencarnou zeradinho. Nem eu, nem ele e vice-versa sabem o que foi e o que cada um que fez. O significado de um ou de outro. Porém, existem aquelas interferências que se manifestam, não é? Muitas vezes nós vamos ter aquele filho, mas eu faço de tudo para o meu filho, ele se mostra sempre relutante, resistente, como é difícil educar, falar com o Pedrinho, não é? A mãe naquele processo de carinho, de zelo, de dedicação, tentando sempre corrigir as distorções morais que o filho, embora pequeno, já deixa manifestar. Por quê? Ele é como aquela plantinha ainda maleável, fácil de ser conduzida ainda, ou pelo menos mais fácil. E aí é o processo do amor que está interferindo, e não da dor. Então, por questão outra, o que acabou ocorrendo? Por sintonia, aqueles espíritos que tiveram alguma ligação conosco, vejam bem, o próprio mundo espiritual também age nesse período, nesse momento da infância da criança, até a juventude. O que acontece? É como se nesse tempo, nesse intervalo de tempo, mais precisamente, o espírito saísse fora do ar. Porque às vezes a pendência dessa entidade, desse ser, dessa nossa condição de ser, ela é tão penosa e tantos erros foram cometidos por nós, que temporariamente nem no mundo espiritual nós podemos ficar. Porque lá, por um processo de identificação, nós nos mostramos também resistentes ao próprio auxílio que o mundo espiritual, que os benfeitores espirituais querem nos estender. Nós nos mostramos resistentes. Não esquecemos nós que mesmo encarnados ou desencarnados, nós temos uma condição de liberdade de escolha chamada livre-arbítrio. Então nós mesmo lá, nós podemos continuar errando. E às vezes, por interferências outras de espíritos, de seres que nos amam, não é? Criam-se encarnações
dessas encarnações, é como que temporariamente nós saímos do mapa. Vamos assim, ó, numa condição de identificação, o nosso bip, nosso sinal, ele desaparece do ar e nós reencarnamos. Esse sinal, esse pulso fica tão fraco que enquanto lá, quando nós como crianças, até a juventude, ele quase que não se manifesta. Daí os obsessores não tem como nos identificarem. E essa identificação, ela a princípio ela existiria aonde? A partir da identificação, a partir da sintonia, da semelhança de quem nós fomos, do que nós fizemos, não é? De acerto ou de erros. Então, temporariamente, nós saímos fora do ar, lá no mundo espiritual, e nós estamos aqui reencarnados. Seria esse tempo que nos caberia de serem, vamos dizer assim, somados a nós, valores outros que nos fortaleceriam frente aos quadros e às situações que irão se criar no nosso futuro já quando reencarnados. Então é aquilo, quando eu estou lá no meu processo, entrando na juventude, saindo da adolescência, não é? Aonde os convites começam a chegar. Ô fulano, vamos lá, vamos matar a aula. Das coisas mais simples que começam a chegar, sabe? Aí eu não vou fazer, não faz coisa nenhuma, pra que fazer isso, bobagem? Ninguém manda em ti, cara, que isso? Né? E as meninas, eu não sei se eu vou namorar o fulano, esse aqui. A mãe diz não quer que eu faça isso. E a outra colega faz, não dá nada, vive a vida, que não sei, sabe? Todas aquelas interferências assim que contribuem para o desajuste, para o desalinhamento dessa criatura, que de uma forma ou de outra, elas vão se traduzirem em dificuldades que, pelas escolhas que ela está fazendo naquele momento ali, vão lhe criar barreiras no seu desenvolvimento, inclusive, às vezes, criando aqueles empecilhos da possibilidade de escolher as coisas que seria normal ao sonho de um menino ou menina terem, em função dos resultados tidos, né, das escolhas que fizeram. Muito bem. Mas e daí? O que tem que ver a sintonia? Tem que ver a identificação, a semelhança daqueles espíritos que estão lá encarnados. E quando é que isso começa a se manifestar? Quando ocorre a eclosão lá na juventude, na adolescência, existe uma glândula que ela começa a emitir um sinal. Esse pulso começa a aumentar a sua intensidade. Lá no mundo espiritual, não é? Os espíritos, vamos dizer assim, os nossos companheiros de outros momentos, começam, aquele pulso, aquele sinal começa a vir, ele começa a aumentar a intensidade e eles nos localizam. Então, dessa localização manifestada e tida por nós, com relação à nossa posição, é o momento em que eles começam a atuar sobre mais a nossa existência já de encarnados. E aí, como é que esses espíritos se manifestam? Através das inspirações, através das ideias, através dos aconselhamentos que nos chegam. Se não ocorreu o desenvolvimento de valores, se não ocorreu a educação evangélica, as dificuldades serão maiores para essa criatura, tranquilamente. Porque existe uma coisa que é o seguinte: este mundo, que é o planeta Terra, é um mundo ainda de expiação e de provas. Pela espiritualidade, ele é visto como um grande educandário, como um grande hospital ou como uma grande penitenciária. Então, assim, esse paraíso tão dito ou tão falado por nós, apregoado, não é neste mundo ainda. Pelas qualidades morais tidas por nós espíritos aqui encarnados. Nós estamos aqui nessa estação temporariamente, é como uma estação realmente. Se nós pensarmos assim, uma linha de trem, não é? Que começa num ponto lá atrás no infinito, que a gente não sabe quando, mas quando nós somos criados, e ela desaparece lá na frente no horizonte, também em um ponto que a gente não sabe, que é o infinito também. Cada estação que aqui para, quando a gente desembarca, são as nossas encarnações. Então, isso constitui a nossa existência espiritual. Só que o que acontece? Em cada uma delas vão ter encontros e desencontros, onde inclusive com as pessoas com as quais irão constituir a nossa família, com as pessoas que irão constituir o nosso círculo de convivência, de amizade, e também, se não outros, os desafetos nós os encontraremos também.
porque faz parte dessa grande viagem que cabe a nós, espíritos. E por questão de sintonia, não é? Nós iremos encontrar a cada um daqueles com os quais nós já convivemos em encarnações passadas. Martins Peralva, em uma das suas obras, Estudando a Mediunidade, ele entra muito a fundo nessa questão da sintonia. E querendo ou não, meus queridos, nós estamos sempre sendo sujeitos às inspirações. E como é que surgem essas inspirações? Elas vão surgir das duas maneiras. Os bons e os maus, não é? Estarão presentes no nosso caminho em todos os momentos da nossa existência. De tal ordem, não é, que muitas vezes nós estamos prestes a fazer a coisa correta, a coisa certa, e vem aquela inspiração e a gente acaba optando por outros caminhos que não seriam tão gratificantes. Mas também existem aquelas inspirações que vêm dos espíritos superiores, não é? No sentido de nos auxiliarem. E muitas vezes, em função dos méritos, das conquistas que nós já tivemos, não é? Ocorre a interferência de espíritos amigos que, não tendo a condição de passarem as suas inspirações no sentido de nos auxiliarem, eles criam verdadeiras situações de contorno, aonde encontram eles espíritos com os quais eles tenham mais afinidade e que de uma maneira ou de outra acabam nos aconselhando a coisas boas. Então muitas vezes nós vamos ter aquele amigo que encarnado é um colega de trabalho, é um vizinho, é às vezes um parente, na grande maioria não, né? Pessoas que não têm relação nenhuma conosco, mas que de repente vão lá e nos dão um conselho amigo, coisas boas que a gente ouve, enfim, e acabam de uma maneira ou de outra sendo positivas na nossa vida. Agora também existe aqueles conselhos, não é, que muitas vezes entram na nossa vida e de uma forma negativa eles acabam contribuindo para o processo de falência do ser humano, não é? Eu me lembro de uma obra, de uma comunicação alguns anos atrás, de uma situação que, assim, até hoje aquilo nos marcou muito, né? Foi com relação a uma comunicação de um espírito que ele era extremamente inteligente e ele sabia da condição dele de desencarnado, não é? Mas o que ele fazia? Ele procurava as pessoas que de uma maneira ou de outra tivessem tido uma ligação com ele e que ele não admitia e nem queria ver o sucesso delas. E ele os inspirava, não é, em situações, em ações totalmente estapafúrdias, totalmente quadros de dor, de desequilíbrio para essas criaturas, não é? Então eu me lembro dele falando de um jovem, não é, que saiu de casa, queria dar uma volta. E aí olhou, passou em frente a uma casa assim, deu na cabeça dele assim, eu vou roubar essa casa, vou assaltar essa casa. Imaginem só, a criatura. Mas ele estava com ímpeto, ele estava com a intenção de fazer aquilo, só que ele não sabia como entrar na casa. O que o Espírito fez? O Espírito foi lá e sobe por aqui, sobe as escadas ali, sabe? O Espírito só deu o caminho, a rota, o trajeto que ele deveria fazer para conseguir entrar dentro daquela residência. E assim ele fez. Em função do que ele fez, depois ele acabou incorrendo num processo e acabou desencarnando por outras situações e outros quadros que se criaram. Mas imaginemos nós, mas então como é que... Sim, até nesse processo. Aquele camarada que assaltou um banco, que vai assaltar, que está sendo... Ele, na verdade, ele é aquilo que nós, dentro do Espiritismo, chamamos, não é? Recebe a classificação. Ele é um médium. Cada um dos seres humanos aqui, de cada um de nós espíritos, quando encarnados, nós somos médiums. Consequentemente, nós somos suscetíveis a recebermos essas informações, de sermos influenciáveis. Mas, daí a necessidade de nós trabalharmos em nós o nosso melhor. Não é? Aí perguntaríamos nós, até eu coloquei adiante a resposta, mas como é que a gente faria para evitar essa interferência por parte dos espíritos sobre as nossas vidas? Afinal de contas, o que devemos fazer nós, vamos dizer assim,
para que esse processo de blindagem se efetive? O que tem que ser feito, afinal de contas? Existe alguma coisa que se faça? Bom, meus queridos, assim, estamos dentro do Espiritismo, e o que os Espíritos nos passam sempre é para que nós cresçamos. Estamos no século XXI hoje, e vamos dizer assim, o conhecimento, ele é acessível a todos nós. E uma das coisas, a preocupação dos Espíritos, é que nós venhamos a vencer a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Então, assim, pensar que os espíritos de má índole, os espíritos negativos, venham afastar-se de nós pelo uso de amuletos, não mesmo. Pelo uso de roupas, não mesmo. Pela realização de promessas, não mesmo. Ingenuidade a nossa. Não é assim. Então eu vou acender velas, eu vou fazer promessas, não é por aí. Porque seria até injusto. E quem não tem condição de comprar a vela? Quem não tem condição de fazer as oferendas? Quem não tem condição de pagar os trabalhos? Como é que vai fazer isso? Quem não tem condição de pagar o dinheiro para só aquela pessoa para fazer isso ou aquilo, como é que vai fazer para se blindar, para se proteger? Como é que vai fazer? Se assim o fosse, nós estaríamos passando por cima de um dos atributos de Deus, que é a justiça. Deus é soberanamente bom e justo. E essa justiça, ela se estende a todos, essa condição. Ao pobre, ao rico, ao miserável, todos têm condição, têm acesso a isso. E como fazer então? O quê? Meus queridos, semelhante atrai semelhante. Só tem uma maneira, sabe qual é? De nós trabalharmos a nossa moral. Não tem outra. Se nós queremos a benéfice, o convívio dos bons espíritos, o que nós deveremos ser? Bons. 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 E bons. Não tem outra maneira. A questão, a posição de achar que eu possa negociar, sinto muito. Se nós pudéssemos fazer isso, a Terra no ano de 2021 nós estaríamos no paraíso. E não é o que está acontecendo. Por quê? Necessidade primeira nossa de espíritos encarnados, de estabelecermos a sintonia, a harmonia, a aproximação com os bons espíritos. E como fazer isso? Sendo bons. Não existe outra maneira, meus queridos. É trabalhando a nossa moral e vencendo a nossa ignorância. Por que as casas espíritas têm grupos de estudo? Por quê? Esse conhecimento, ele é escondido dentro das casas? Não é. Ele é acessível a todos. Só que existem, claro, níveis. A pessoa logo que chega, ela tem que entender conceitos. Aí ela começa, né? É como uma escola. Você vai aprender o abecedário, depois, dentro do abecedário, tu vai saber o que são vogais, consoantes, vai juntar sílabas, as sílabas vão formar palavras, as palavras vão formar frases, depois das frases você vai entender as ideias que estão contidas dentro dessas frases, os textos, e você vai à frente. O que tem de mágico nisso? Nada. É tão somente o nosso querer, a nossa vontade de nos dedicarmos. E o ambiente espírito propicia isso. Até porque tem uma coisa que é extremamente interessante. O espiritismo, ele não é criação do ser humano encarnado. Não é. O espiritismo é um planejamento feito pela espiritualidade, pelos espíritos. Sabe por quê? Porque Jesus é o governador do nosso planeta. E jamais, em momento algum, houve algum representante dele aqui neste mundo que pudesse se assumir em nome dele. Ele só disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, seguindo os seus passos, os seus exemplos. E a espiritualidade toda trabalha nesse sentido. Aonde conhecimento, entendimento, esclarecimento seja acessível a todos.
Vivemos nós um momento de grande pressão, de pessimismo, enfim, mas não devemos tê-lo. Porque nós devemos acreditar, acima de tudo, que nós somos seres eternos, e somos realmente. Para viver, quer seja na dor ou no sofrimento, bom, isso é em decorrência daquilo que nós viemos a fazer. Mas o que está prescrito, o que está definido e dito para o nosso mundo, é que esse mundo realmente ele vai saltar de uma condição dessa a qual nós estamos vivendo hoje, para uma condição muito melhor. E como uma escola acontece, aqueles alunos que graduam, que estudam, eles passam a viver em níveis melhores, condições melhores de sonhar e de realização. Aqueles alunos que matam a aula, que não estudam, eles são repetentes, chegando ao ponto de não poderem mais nem ficarem nessa escola. Também vai acontecer isso aqui no nosso mundo. Não é? Então, é fundamental que nós mantenhamos a nossa sintonia sendo, ou seja, trabalhando em nós os valores, as virtudes, o amor, o respeito, a caridade, a humildade, a tolerância, a benevolência, a compaixão. Isso é fundamental, gente, e isso não é faz de conta. Não é faz de conta, sinto muito, não é isso. Tá? Porque, convém, eu sei que meu tempo está quase estourando, mas eu fico doente, assim, ó, porque eu quero, assim, ó, a gente quer que as pessoas entendam o seguinte, assim, ó, do sentimento que nós temos, nós estabelecemos tipos de vibração no nosso ser, no eu espírito. Se eu amo, se eu tenho compaixão, se eu tenho tolerância, se eu tenho o amor pelo meu semelhante, eu vibro de uma maneira. Se eu tenho ódio, eu vibro de outra. E isso os senhores sabem do que nós estamos falando. Quando eu digo assim, ó, eu te odeio, eu sinto a dor no estômago, eu sinto dor aqui, eu não consigo comer direito. O próprio alimento que nós absorvemos, ele não consegue passar pelo processo de digestão natural que ele deveria fazê-lo dentro do nosso organismo, e a gente se sente mal. Agora experimentemos nós um abraço, um beijo, um afago, um carinho de alguém, a gente se sente outro, melhora, porque isto é para nós seres humanos. Quem vive na depressão, na tristeza, no amargor, no ódio, envelhece inclusive prematuramente muito mais rápido. É um estado doentio, mórbido que o espírito tem, e não pode ser assim. Nós temos que trabalhar em nós, nosso melhor. Os sentimentos que façam com que nós realmente cresçamos. E isso, gente, quando nós estamos dizendo que se identifica o espírito, acaba se refletindo numa outra coisa. Lá, quando a gente estuda lá em física, as cargas elétricas, os senhores dizem, assim, ó, até nem vamos entrar muito a fundo, mas assim, ó, estabelecem posições dos elétrons, tá? Meu Deus. Né? Da atomística, vamos dizer, da constituição nossa. Estabelecem posicionamentos. E isso vai determinar afinidades, inclusive entre materiais. No nosso mundo, assim, existem materiais que se repelem e outros que simplesmente existe a condição da repulsão, não existe a atração. Isso também acontece e principalmente com o tipo de sentimento que nós temos. É isso que inclusive acaba definindo a afinidade entre bons e maus. E isso chega a um estágio tal, gente, que inclusive em outros momentos, e já começou, estabelece inclusive a própria condição de quando nós desencarnamos ao plano ao qual nós estaremos vinculados. Ou seja, nós podemos criar o nosso próprio inferno, em função do tipo de pessoa e de sentimentos que nós temos. E é essa preocupação dos espíritos que tem, em que nós tenhamos um esclarecimento, que nós tenhamos entendimento, que nós venhamos a trabalhar em nós, que a condição de vibração nossa seja outra, que melhore, para que nós possamos experimentar situações melhores, que traduzam-se em felicidade. E isso, gente, não é comprando, não é com amuleto, não é com pirâmide, não é com cor, sinto muito. Se assim o fosse, voltamos a dizer, Deus não seria justo. E aqueles que não têm acesso a isso, como é que seria? Mas, no entanto, todos têm acesso à condição de melhorar-se, de estar, de viver, de fazer o melhor para si. Em função dos valores que tenham que estar, daquilo que realmente temos que trabalhar em nós. E voltamos a dizer, não é um faz de conta, é muito real, gente. É muito real mesmo.
A própria medicina diz hoje. A condição, você fez uma cirurgia, está em tratamento, vamos dizer assim, o seu estado mórbido, o seu estado de recuperação, ele estará na razão direta de como você está se comportando, de como você está enxergando, do seu estado de otimismo, de como você enxerga. Isso não é brincadeira, é sério, gente. E isso o Espiritismo, há quanto tempo os Espíritos nos passam isso? Não é? Então, meus queridos, a condição de sintonizarmos, de vivermos uma condição melhor, de vivermos com os bons espíritos, deles interferirem ao nosso favor, ela se cria a partir do momento que nós queremos. Mas esse querer é um trabalho que começa no nosso universo íntimo. Que nós saibamos identificar quem nós somos e que tenhamos a humildade de assumir e de trabalhar o nosso melhor. E aí alguns poderiam dizer assim, então ele está fazendo propaganda, tem que vir para o Espiritismo. Nós também não estamos dizendo isso, meus queridos. Aqueles que vêm para o Espiritismo é uma questão de identificação, de gostar, de estar, entendeu? Enfim, houve essa identificação, essa semelhança. Mas o princípio também começa de nós passarmos a entendermos, passarmos a acreditarmos num ser. Chamar de ser é uma coisa também assim tão vago às vezes, né? A própria pergunta número 1 do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, pergunta: quem é Deus? Inteligência primeira, causa primária de todas as coisas, né? O próprio Kardec, ele pergunta não quem é Deus dentro do livro, ele não pergunta quem é Deus, que é Deus, não é? É algo tão de magnitude tão gigantesca que escapa ao próprio nível de compreensão nossa, não é? Mas que acima de tudo é para que nós sejamos felizes. Nós somos criados para isso, não é? Mas a escolha é nossa, né, meus queridos, com quem nós queremos sintonizar. E daí não esqueçamos as nossas preces, não é? Para que elas tenham a resposta, para que elas tenham, vamos dizer assim, a ressonância, elas tenham a receptividade por parte dos Espíritos. Eles querem fazer, eles querem colaborar, eles querem ajudar. Mas nós temos que querer também. E esse querer começa em cima das nossas ações, das nossas atitudes, do trabalho tido ao nível do fórum individual de cada um, do seu ser, da sua melhora, meus queridos. Nosso tempo chegou ao fim. Que a paz do Mestre amado Jesus, de Deus nosso Pai, fique no coração de cada um daqueles aqui presentes, encarnados ou desencarnados. Muito obrigado, meus queridos.